Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos grandemente. Cada um de vocês são muito importantes para Deus e para mim também. Se você está gostando dos vídeos, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe um amém. Fala de que cidade você está me assistindo, fala aí para mim até onde esses vídeos estão chegando. Ficarei muito grata, a todos vocês. Eu sei que é chato ficar pedindo like, ficar pedindo um comentário, ficar pedindo, para que você se inscreva, mas é para o nosso canal chegar até onde as pessoas precisam de ouvir, a palavra de Deus. Não sou pregadora, vou sempre lembrar os irmãos. Eu não sou pregadora, mas aquilo que Deus coloca no meu coração, eu venho aqui estar deixando para os irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos compartilhar, vamos deixar o seu like para o nosso vídeo chegar a vários lugares. Amém, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Para você que é novo por aqui, que ainda não entendeu, o motivo desse canal, volta nos primeiros vídeos que você vai entender. Amém, meus amados? Irmãos, vou estar deixando uma passagem que eu sei que é um pouco longa, mas é o que Deus colocou no meu coração. 2 Pedro, no capítulo 3, eu vou começar do versículo 3 também. Que aqui o título é A Vinda do Senhor e o seu significado. Amém, meus irmãos? 2 Pedro 3, 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ter como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apresentando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém, meus queridos e amados irmãos. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele já veio uma vez, para nos ensinar. Ele veio, para nos servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. Para nos ensinar o evangelho do arrependimento, o evangelho da renúncia, o evangelho da salvação, o evangelho do perdão e também da morte de cruz, o evangelho de salvação. Nós somos salvos pela graça, mas nós também somos salvos pela morte de cruz. Ele veio para morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados e também salvar a nossa alma. Mas aqui na palavra do Senhor, 2 Pedro 3:3, que está dizendo, irmãos, que tendo em conta antes de tudo
Antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Nós já estamos sendo escarnecidos, né, irmãos? E eles também escarnecem a Jesus, como a gente vê todos os anos, todos os dias, né? Escarnecendo o próprio Senhor Jesus. É tanto que quando chega na Semana Santa, né, quando chega a Quaresma, que eles falam, estão ali crucificando Jesus novamente. Sendo que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, o Deus dos ímpios é um Deus morto. O Deus dos ímpios não ressuscitou, porque eles matam, eles crucificam ele todos os anos. Mas o nosso Deus ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Aqui ainda fala, né, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Nós já sabemos, né, irmãos, que tem homens amantes de si mesmo, mulheres amantes de si mesmo. E por aí vai. Não quero demorar muito, porque eu sei que os irmãos conhecem essa passagem. Quem não conhece, vai lá em 2 Pedro 3:3. Amém, meus irmãos? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então as pessoas acham que Jesus não vai voltar. Jesus, ele veio para pregar o arrependimento, ele veio para pregar tudo que eu já falei, não preciso estar repetindo. Mas as pessoas falam, nossa, tem tanto tempo, mais de 2000 anos que Jesus fala, que vocês falam que Jesus vai voltar. E cadê esse Jesus? Jesus não vai voltar. Vamos beber, vamos fazer tudo que nós temos direito de fazer. Porque Jesus não vai voltar. Isso é só da boca dos crentes que sai isso. Mas aqui é a palavra de Deus, diz que ele vai voltar. Amém, meus irmãos? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então as pessoas falam, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, meus avós já morreu, né? Meus antepassados, meus ancestrais já morreram e eu estou aqui. Cadê Jesus? Jesus nunca voltou. Tem anos e anos e anos. Tem gente que vive mais de 100 anos. Jesus não voltou, não vai voltar mais. Mas vamos aguardar, né, irmãos? Que a vinda do Senhor Jesus está próxima. É aqui, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Quando Deus diz haja terra, haja sol, haja luz, haja água, tudo foi através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos deixa bem claro, Jesus vai voltar. Se ele diz que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Porque tudo foi através da palavra. Então Deus diz, Jesus vai voltar para buscar os seus. Ele vai vir para buscar a sua igreja. Mas por quê? As pessoas dizem, né, que Jesus não vai voltar porque ainda não voltou, né? Tá, até hoje não voltou. Mas aqui diz, porque deliberadamente esquecem, eles esquecem, né? Que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Tudo é através da palavra. Amém, meus irmãos? Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então os irmãos sabem, né? Da arca que Noé construiu, e Noé foi pregando. Noé foi pregando e falando, as pessoas não deram ouvidos. As pessoas casavam, davam-se em casamentos, bebiam, prostituíam, faziam tudo o que queria fazer. Mas Noé estava avisando, é tanto que salvou Noé e a sua casa, a sua família, né? E naquele tempo, irmãos, naquele tempo foi com água. As pessoas não deram ouvido. Hoje está como no tempo de Noé. Nós, evangélicos, nós cristãos, servos do Deus vivo, estamos falando, Jesus está voltando, mas está como no tempo de Noé. Não, vamos viver a nossa vida, vamos aproveitar, porque depois da morte nós não vamos aproveitar nada. Mas só lembrando, após a morte segue seu juízo. Ninguém vai ficar livre. Eu já falei e volto a repetir, quem for para o céu, vai para o céu. Quem tiver sua alma salva, vai para o céu, mas quem tiver sua alma condenada, vai para o inferno. Quando morre, não vai diretamente para céu e inferno. A alma que é salva vai para o descanso, vai para o seio de Abraão. E a alma que é condenada, ela vai para o tormento. Assim diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Naquele tempo, né, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, no tempo de Noé, as pessoas morreram afogadas. Os irmãos sabem que choveu 40 dias e 40 noites e a água tampou, cobriu toda a terra, todas as árvores. Os irmãos sabem da história. Quem não sabe, procura aí na palavra de Deus, né, sobre a passagem de Noé. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo
e destruição dos homens ímpios. Irmãos, olha só, o versículo 7 é triste, irmãos, é forte. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Irmãos, a próxima vez que o mundo agora for acabar, que Jesus voltar, vai ser com fogo. Não vai ser mais com água, vai ser com fogo. Se na água já foi difícil, irmãos, imagina no fogo. A água, a minha maneira de pensar, humanamente falando, a água, quando você cai na água e você não consegue submergir, você morre afogado. E o fogo, né? Você não consegue se livrar do fogo. Você está respirando, mas você não consegue se livrar do fogo. Eu, uma vez, já conversei com os meus filhos e falo, eu creio que o fogo é bem pior. Porque a água, se você cair, você afogar, você morre de vez. Você morre de uma vez. E o fogo, você está respirando, mas você está queimando e não consegue se livrar daquele fogo. Porque é o fogo a qual o mundo vai ser destruído. Aqui, entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui é a palavra de Deus, irmãos. Né? Estando reservado, né, entesourado para o fogo. Nós estamos entesourados para o fogo. Os que ficarem aqui, né, irmãos? Estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Irmãos, queimando. E a palavra de Deus fala, irmãos, eu não lembro onde fica, que as pessoas, quem ficar aqui para a grande tribulação, eles vão desejar morrer, mas a morte vai ser tirada. Deus vai tirar a morte daqui da terra. Eles vão desejar morrer, mas a morte vai ser retirada. As pessoas não vão morrer. Aquelas almas vão ficar perecendo. Vai ter que passar pela grande tribulação. As pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que estão brincando com a palavra de Deus, as pessoas que estão fazendo tudo de errado, conhecendo a santa palavra de Deus, eles vão ficar para o juízo final. Eles vão ficar para a grande tribulação. E é onde eles vão querer morrer e a morte vai ser retirada, assim a palavra de Deus nos diz. Aqui, e vai ficar, né, para o juízo final, né, e a destruição dos homens ímpios. A palavra de Deus fala, os homens ímpios. Nós que somos cristãos, nós que estamos buscando a nossa salvação, nós iremos subir para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 8 diz, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso aqui eu já falei para os irmãos. Às vezes nós estamos falando, Jesus não vai voltar agora, daqui 1000 anos Jesus vai voltar. Mas a palavra de Deus fala, um dia é como 1000 anos, ele pode voltar hoje, agora, e levar os dele e os outros, né? Os que estão brincando com a palavra de Deus, que não aceita Deus, não aceita Jesus, aqueles que dizem que Deus não existe, ficar aqui para o tormento, para a grande tribulação. Ele pode voltar hoje, porque um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amém, meus irmãos? Esse 1000 anos que às vezes as pessoas estão esperando, pode se transformar em um dia, e Jesus vir buscar os seus. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele, irmãos, ele não tarda. O Senhor Jesus, ele não tarda, ele não vai tardar. Ele vai chegar no momento exato. Só que aqui diz, ele não retarda o Senhor, não retarda o Senhor as suas promessas, como alguns julgam que demora. As pessoas falam que ele está demorando, que ele não vai voltar. Mas aqui diz, pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele é calmo. E ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. É por isso que eu falo para os irmãos, nós temos que agradecer a Deus todos os dias que nós acordamos. As pessoas comemoram aniversário, eu comemoro meu aniversário todos os dias. Porque a cada dia que eu posso levantar, abrir os meus olhos e dar graças a Deus, adorar o santo nome dele, entregar a minha vida e a nossa vida na mão dele, é mais um aniversário, irmãos. Para mim é como 1000 anos. Então aqui disse, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque ele está esperando todos nós nos arrependermos. Ele não quer que nenhum de nós fica. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Aqui ele disse, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando todos nós nos arrependermos para herdar a salvação. Para nós a salvação foi de graça, mas nós sabemos que custou uma vida e uma vida inocente. Amém, meus irmãos? Ele é paciente, ele está esperando nós todos os dias. Todos os dias que nós acordamos é mais uma chance, é mais uma oportunidade que nos dá de nos arrependermos. Amém, meus irmãos? Aqui ele fala, né?
senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está querendo que todos nós cheguemos ao arrependimento, mas tem muitos que não querem, né, irmãos? Muitos que não querem. Aqui no versículo 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Irmãos, ele vai vir, irmãos, no momento que nós não estamos esperando. É por isso que nós temos que estar vigilantes. Por que a palavra de Deus fala vigiai, orai e vigiai? Porque não sabemos a vinda do Filho do Homem, o dia da vinda do Filho do Homem. Ele vai vir como ladrão. O ladrão avisa quando vai entrar numa casa? É claro que não avisa. O assassino avisa quando vai matar alguém? Ele não avisa. Tem uns que ficam ameaçando, mas quem ameaça, né, geralmente não faz. Mas quem não ameaça, ele pega a gente de surpresa. Ele pega aquela vítima de surpresa. Como eu falo assim, alguém quando arma uma arapuca, arma uma gaiola para pegar um passarinho, ele vai avisar. Quando o passarinho chegar e falar, show passarinho, que você vai ser preso, é claro que não vai. Assim o Senhor Jesus vai vir como ladrão. Ele vai vir, virá entretanto como ladrão, o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Olha só, irmãos, com brasas, com chamas, com labaredas, né? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Irmãos, é forte a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, irmãos, é forte. Então vai ter um estrondo estrepitoso, né? E os elementos se desfarão abrasados, irmãos. Vai ser fogo para todo lado, não tem para onde correr. A palavra de Deus já disse, e eu repito, já falei e repito para os irmãos. As pessoas que ficarem para a grande tribulação vai querer morrer, mas a morte vai ser retirada daqui da terra. Amém, meus irmãos? Por quê? Quem não aceitou Jesus, quem brincou com a palavra de Deus, quem fez tudo de errado, usou o nome de Deus para certas coisas, tais coisas, vai passar, né, por esse grande juízo, né, por essa tribulação, se não se arrepender, se converter e entregar os seus caminhos, a sua vida ao Senhor Jesus. Abrasado. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha só, irmãos. Se o céu, irmãos, vai ter um estrondo, vai virar brasa, a terra também vai virar. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, se no céu que é santo, é o trono de Deus, vai ter estrondo, vai desfazer abrasado. E a terra como que vai ficar, irmãos? Que a terra tem pecado. O ser humano se corrompeu. A maioria do ser humano se corrompeu, irmãos. Tem muitas pessoas corrompidas, brincando com a palavra de Deus, irmãos. É muito desagradável estar aqui falando todos os dias, irmãos, muito desagradável. Mas eu tenho que pregar a palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão brincando com a palavra de Deus, né? Mas as obras que nela existem serão atingidas, né? Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, é a palavra de Deus, 2 Pedro 3:3. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. A palavra de Deus disse, nós estamos vendo que essas coisas hão de ser assim desfeitas. Então, nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos santificar a nossa vida, vamos viver em santificação. Né? Vamos ter piedade, vamos ter misericórdia do nosso irmão. Vamos fazer a vontade de Deus, porque é isso que a palavra de Deus disse. 2 Pedro 3:11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vamos nos santificar diante de Deus, porque a volta de Jesus está próxima. Jesus vai voltar e vai pegar muita gente despreparada, vai pegar muita gente dormindo, vai pegar muita gente lutando por bens materiais, por casamento, relacionamento, por sexo, porque hoje o sexo, né, tá uma desgraça no meio das igrejas. Eu falo assim, o sexo virou uma vergonha dentro das igrejas. E é onde eu vejo, não é de agora não, irmãos, há mais de 14 anos, eu vejo isso dentro das igrejas. Amém, meus irmãos? Aqui no versículo 12 diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Irmãos, é muito forte. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus.
né? Deus, ele pode abreviar o tempo. Deus, ele vai abreviar o tempo para que aqueles que ainda estão nele, né, estão em Cristo, não se perca. Deus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ele vai abreviar o tempo para aqueles que ainda estão de pé, não venha cair, não venha se corromper junto, né, com o joio. Porque tem o trigo e tem o joio. Amém, meus irmãos? Né? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, tudo que cair no fogo vai derreter, até o ouro, até a prata que tem aqui, irmão, vai derreter. Não vai restar nada, vai derreter, irmãos. Aí as pessoas, né, as almas que vai ficar aqui, elas não vão derreter, vai derreter somente o corpo, a alma vai ficar sofrendo, né, na grande tribulação, pagando pelos seus atos, né, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, tudo aquilo que desagrada a Deus. Amém, meus irmãos? Serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, é muito forte, é muito triste, né? Me dá medo, não por mim, mas eu fico triste porque eu sei que muitos vão passar por a grande tribulação. Eu sei que muitos vão enfrentar essa luta no dia da vinda do Filho do Homem. Então isso me deixa muito triste, mas infelizmente Jesus é para todos, mas nem todos aceitam Jesus. Jesus veio para todos, mas nem todos vão ser salvos. Amém, meus irmãos? No versículo 3 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que é novos céus, nova terra? Novos céus é onde nós vamos morar, na casa de Deus. Lá no céu, né, irmão? Lá no céu. Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque Deus, ele é justo juiz. Ele é nosso advogado e justo juiz. Então ele vai vir para julgar o seu povo, ele vai vir para levar os seus, vai vir para levar a sua igreja, só que ele também vai requerer, né, dos pastores, o rebanho que ele está cuidando, as ovelhas que ele está cuidando. Ele vai requerer o ministério que ele diz que ele é pastor, que ele é missionário, que ele é obreiro, né, que ele que é missionária, que é pastora, né, que é isso, que é aquilo, que é diaconisa, que é diácono. Deus vai requerer, né, as ovelhas que ele enviou para essas pessoas cuidarem. É por isso que eu falo, quando nós entramos em uma igreja, ninguém pode nos apedrejar, porque Jesus, quando encontrou com aquela mulher adúltera, ele não apedrejou ela. Na lei de Moisés, ela teria que ser morta, apedrejada diante de todos. Mas Jesus não apedrejou ela e todos foram envergonhados e saíram. Então, nós entramos em um determinado lugar, nós somos apedrejados, nós somos humilhados e expulsos de lá. Como eu falo para os irmãos, já passei muito por isso, irmãos, e ainda passo até hoje. Por quê? Porque ele sabe que eu não estou de brincadeira, porque ele sabe que eu estou na obediência. Eu tenho que obedecer a quem? Obedecer a Deus, porque é ele que dá a ordem, né? Existe uma frase que diz, eu não sei se eu posso usar essa frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Se Deus mandou trocar as minhas vestes, eu troquei. Estou vestindo as minhas vestes longas, manga longa, só não tá golapada, que a pessoa não fez diretamente como teria que ser, mas estou vestindo conforme o Senhor Jesus está me pedindo. Pode até me chamar, falar que meu vestido parece um saco, pode ser um saco, pode ser o que for, mas eu estou agradando a Deus. Estou cobrindo o meu corpo para que o meu corpo não venha ser queimado naquele grande dia. A qual fala, né, irmãos, que o fogo vai derreter. Não só o corpo, mas também a alma daquela pessoa ficar perecendo na grande tribulação. Então, quando nós entramos em um determinado lugar, nós somos humilhados, rejeitados, nós somos excluídos. Irmãos, nós somos muito julgados, muito criticados. Mas por quê? Porque nós estamos nos santificando na presença de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai voltar e não tardará. Ele vai vir como ladrão na meia-noite. Quando nós, estivermos dormindo, Ele vai chegar. Ele vai levar os seus. A palavra de Deus disse, eu não lembro onde fica, os irmãos aqui que é novo sabem que eu tenho falta de memória devido à Covid, sequela da Covid que eu tive em 2022. Mas eu não lembro, eu conheço a passagem, mas não sei em que livro fica e nem capítulo, porque não fica na memória. A palavra de Deus fala que vai estar 2 no moinho, um vai subir, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Está 2 no campo, um vai ser levado, outro deixado. Está 2 dormindo, um vai ser levado e outro deixado. Então assim, aquele que vai ser levado é o que está em santificação a Deus, aquele que está sacrificando a sua carne. E eu falo assim, mortificando a carne e vivificando o espírito. Eu sempre peço para Deus, Deus mortifica a minha carne e vivifica o meu espírito. Então, Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. E aqueles que estão aí pensando em bens materiais, né? Tem muitas igrejas
pregando só bens materiais. Jesus vai dar carro, Jesus vai dar, vai trazer de volta, vai restituir, Jesus vai restaurar, Jesus vai abençoar, Jesus vai multiplicar, né? Faz isso que Jesus vai te dar em dobro. Gente, Jesus não veio pregar isso não. Jesus veio pregar o arrependimento. Como tá aqui, só que eu não lembro, eu não acho onde tá mais, porque minha cabeça não guarda muita coisa. Ele veio para pregar o arrependimento, irmãos, o arrependimento. Então as pessoas estão pregando muito bens materiais, casamento, né, muitas coisas que Jesus não deixou. E aonde eu vejo as igrejas, muitas igrejas fechando. Aqui, irmãos, eu quero falar, a pessoa pode ver esse vídeo, pode achar ruim. Em novembro do ano passado, 2024, eu entrei pela primeira vez em um ministério que tinha aberto aqui na rua, aqui na avenida. E quando eu cheguei, eu vi que aquele ministério ia fechar. E eu falei para Deus, Senhor, se for para me entregar essa visão que eu tive para o pastor, que eu tenha oportunidade no próximo culto. No próximo culto que eu fui, eu tive oportunidade, não falei nada para ninguém, falei em pensamento. Tive oportunidade, entreguei aquilo para o pastor. A esposa do pastor disse que não recebia, né? Que eu era a segunda pessoa que falava aquilo lá e que ela não recebia. Então, 8 ou 9 meses depois, a igreja fechou. Eu lembro que em agosto desse ano de 2025, essa igreja fechou. E tem outra igreja aqui, igreja Deus e Amor, aqui do bairro também, fechou. Aí onde eu vejo pessoas falando, tem muitas igrejas fechando, quem está fechando é o diabo, não é Deus. Quem fecha as igrejas é o diabo, não é Deus. Irmãos, a porta que Deus abre, o diabo fecha, não consegue. Então, se essas igrejas estão fechando, é a mão de Deus. Como eu já falei em outro vídeo, é Deus que está fechando. É a mão de Deus que está pesando sobre esses lugares. Por quê, irmãos? Não tem mais comunhão com Deus, não tem mais santificação, não tem amor ao próximo. Não estão pregando a palavra de Deus de acordo que está na Bíblia. Está pregando a vontade da carne. Estão fazendo a vontade da carne. Estão fazendo tudo aquilo que agrada às pessoas. Não estão pregando a santa palavra de Deus. Não tem sã doutrina, por isso que eu sou julgada pelas minhas vestes. Para você que é novo aqui, eu visto assim, ó. Aqui até o punho e também até o pé. E tampado aqui, como vocês estão vendo. Não tem cinto, não tem laço na cintura, não é acinturado, é reto. Pode chamar de saco, pode chamar de o que for, mas estou agradando a Deus. Não prega mais a sã doutrina. Tem pessoas que já me disseram que eu tô varrendo a rua por causa dos meus vestidos, porque é bem longo mesmo, que eu tô varrendo a rua, me oferece cinto. Irmãos, eu já passei por muitas coisas. Tem pastores que falaram na minha cara que não é de Deus. Eles não chegaram a falar, mas joga indireta, não é de Deus, não é de Deus. O último que me julgou disse, até que está, né, de vestidões. Ele não chegou a falar vestidões, falou vestidom. Mas ele disse, está até de couraça, mas está no pecado, está limpa por fora e podre por dentro. Se eu tivesse podre por dentro, Deus estaria me dando oportunidade de estar aqui pregando a palavra dele para os irmãos? É claro que não. Deus estava querendo conserto comigo. Deus ia falar, não, você vai se consertar. Então, essa igreja fechou, outras igrejas estão fechando. Mas por quê? É o diabo que está fechando. Não, a porta que Deus abre, o diabo não fecha. Ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre também não. Assim diz a palavra de Deus. Só não lembro onde fica, irmãos. Pior, falta de memória. Né? A palavra de Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então as pessoas ficam falando que o diabo está fechando as igrejas. Não, irmãos, quem está fechando é Deus. Sabe por quê, irmãos? Não tem mais oração, não tem mais pregação, não tem mais comunhão com Deus, não tem mais amor ao próximo, não tem mais nada. É só dinheiro e pregação de riqueza, de bens materiais, de vida abundante. Jesus não veio pregar isso não. É tanto que se ele tivesse pregado isso, ele teria falado para aquele jovem rico, continue ricando cada vez mais. Ele disse, não, vende o que tens e divide com os pobres. E ele diz também, não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem destrói, o ladrão rouba, a traça come, a traça corrói, né? Ele diz para juntar tesouro no céu. Mas hoje a pregação é de tesouro, a pregação é de bênção, de riqueza, de bens materiais, casamento. E tem pastores também falando, né, baseado lá no livro de Gênesis, que Deus manda multiplicar, que Deus manda crescer família. Irmãos, as pessoas hoje já estão crescendo de qualquer forma. Menina de 10, 12, 13, 15 anos, tudo de filho nos braços. É assim que Deus, é assim o pedido de Deus, é assim a ordem de Deus. Não é crescer em família desorganizada, não, desordenada, não. Tem que estar na presença de Deus e ter um casamento ali da permissão de Deus e ter a família que Deus dá, não a família que é constituída de qualquer forma.
Aí fala, você tem que ter o tanto de filho que Deus quiser. Nós, irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio. Eu só tenho um casal de filhos, como eu já falei aqui em outro vídeo. O pai dos meus filhos já tinha sido casado e dizia que ele era estéril, ele não podia ter filhos. Mas quando, né, eu fiquei grávida, eu não sabia de nada, não tinha entendimento nenhum. Quem quiser entender um pouquinho mais, volte lá nos primeiros vídeos que vai entender. Aí a gente casou e foi para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei grávida da minha filha mais velha. Quando eu fiquei grávida, o médico disse que eu também não tinha possibilidade nenhuma de ter filhos, que eu tinha vários problemas de saúde. E eu não sabia disso. Então, ele era estéril e eu com problema de saúde. Mas Deus me deu um casal de filho. Sabe o que Deus fez? Deus logo me levou para um médico, onde ele me encaminhou para fazer a laqueadura. Né? Então, Deus me deu um casal de filhos. Mas as pessoas querem ter filho de qualquer forma. Tem jovens mães aí que tem, eu não estou falando mal de ninguém não, estou julgando ninguém não, mas estou falando o que é verdade. Tem mães que cada filho tem um pai. Isso é a permissão de Deus? Não. O casamento é sagrado. A família é bênção de Deus. A família é projeto de Deus. E não pode ser constituída de qualquer forma. Mães solteiras, pai solteiro, as mães enchem a casa de filho, ao mesmo tempo larga o pai, porque tanto de filho vai embora, outra hora os pais desaparecem, a mãe fica com um filho de cada pai, as crianças passam fome, as crianças começam a prostituir por um prato de comida, as crianças começam a roubar, as crianças começam a entrar no mundo do tráfico, do roubo, né? Fazer tanta coisa errada. Será que Deus, isso é a família que Deus constituiu? É uma família, né, que Deus permitiu para essa pessoa? Não é assim. As coisas para Deus é com ordem e decência, assim como está aqui na palavra de Deus. 2 Pedro 3:3, né, do 3 até o 13, que foi onde eu li. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que vigiar. Não é porque a família é bênção de Deus, a família é projeto de Deus, que nós vamos encher a casa de filho, deixar morrer não. Deixar morrer de fome não. Aí tem pessoas, eu já vi no canal aí, que a mãe enche a casa de filho e fala, eu tenho vizinha mesmo que não tem. Eu tô passando fome com meus filhos, os vizinhos não vê. Cada um com seus problemas. Não foi o vizinho que fez filho naquela pessoa. Os vizinhos não tem nada a ver. Se eu tivesse 10, 15 filhos, os vizinhos não tinha nada a ver. Foi decisão minha que eu tive de ter 10, 15 filhos, sabendo que não tinha pai e que eu não tinha marido para sustentar e que eu também não tenho condição. E não pode também ser família desestruturada, né? Eu sou mãe solo. Eu sou mãe solo de 3, 4, 5 filhos, mas estou grávida de novo, e aí vai só todo um ano um filho. Você acha que isso é projeto de Deus? Isso é projeto do diabo, irmãos. Isso é projeto do diabo. Deus não quer que nós colocamos tantos filhos no mundo para sofrer. Deus não quer que nós coabitamos com pessoas só para fazer filho, só para gerar filho e largar pelo mundo afora, como a gente vê todos os dias. Mas aqui na palavra de Deus diz, irmãos, Jesus vai voltar. E ele vai pedir conta de todas as obras das nossas mãos. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer aqui, Deus vai pedir conta. Nós vamos prestar conta para Deus, né? Da falta de amor, da falta de atenção, de cuidado. Eu sei que eu já falei isso aqui, mas tem igrejas que a gente entra, eu sou testemunha viva disso, que entra, eu sou humilhada, sou desprezada. Por quê? Porque eu visto diferente, porque eu sou diferente, eu não gosto da roda da bagunça, eu não gosto da roda daquele monte de coisa que tem dentro da igreja. Irmão, se vocês souberam que é o bastidor de uma igreja, vocês não queriam ter amizade com o pastor. Eu tive amizade com um pastor que eu não quero ter mais. Eu não quero ter mais, o tanto de coisa que sai. Então ali a gente sobrecarrega daquilo, a gente fica doido. Então eu quero deixar aqui para os irmãos essa passagem, alertar os irmãos que a vinda de Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. E dessa vez a palavra de Deus diz, não é com água, não é com fogo. Tudo vai ser destruído na base do fogo. Do fogo, irmãos. Por quê? Porque o povo não se arrepende. Porque o povo não muda. O povo não quer o bem para o próximo, só quer o bem para ele mesmo. As pessoas hoje, irmãos, estão cegas por bens materiais, estão cegas, irmãos, por tantas coisas, irmãos, mas esquecendo disso aqui, ó. Esquecendo disso aqui, irmãos, tá tudo assim, ó, tudo estragadinho, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. As pessoas esquecem disso aqui, ó. Esquece do que está escrito aqui, ó, e vai pregar os desejos da carne. Tem igrejas, irmãos, que tá assim, ó. Por quê? Porque prega isso aqui, ó. Eu já vi igreja vendendo chuva. A primeira chuva que deu em novembro de 2023, eu entrei numa igreja. O pastor disse aqui o envelope da chuva. Olha o envelope da chuva, tá chovendo o envelope da chuva. E os ali, os desavisados, pegando o envelope da chuva. A gente entra numa igreja, eu já vi isso.
Entra na igreja, irmãos, todo doente, desempregado, passando dificuldade, não toma um envelope, faz um voto. Voto de quê? Nós vamos pôr o que nesse envelope? Nós temos que colocar a nossa vida no altar. Nós somos as melhores ofertas para Deus. Nós temos que colocar a nossa vida no altar, no envelope não, irmãos. Hoje, irmãos, várias igrejas eu já vi isso, estou vendo até hoje. Envelope com nome, CPF, identidade, endereço, telefone, tudo, data de nascimento, valor que coloca no envelope. Tudo isso, irmãos. Tem todo o preparo ali para saber quanto que a pessoa ganha, né? Para ver se a pessoa tá dando ali o valor que eles querem. Irmãos, eu fico muito chateada. Eu fico muito triste. Jesus não veio para pregar isso não. Isso se chama divisão, isso se chama avareza. Tanto que Jesus reprova a avareza. As pessoas, irmãos, estão pregando bens materiais. E quanto mais dá dinheiro, mais quer, irmãos. Quanto mais dá dinheiro, mais quer. Aí quando Deus fecha as igrejas, não, é o diabo que está fechando. Não, ninguém fecha a porta que Deus abre, não. A porta que Deus abriu para a minha vida, se Deus quiser fechar, só Ele vai fechar. Ele me disse, eu falei, Senhor, não me chama mais de missionária, porque eu não sou missionária, Senhor. Eu sou uma pobre pecadora, eu sou uma miserável. Ele falou ontem e hoje, missionária. Eu falei, Senhor, me perdoe, mas eu não quero ser chamada de missionária, eu sou pecadora. É tanto, irmãos, que eu fui domingo no culto, tinha a Santa Ceia, teve de manhã e teve à noite. Então, quem não participou de manhã, ia ficar lá para o final do culto participar. Eu vim embora, eu falei, Deus, eu não vou participar, porque eu estou muito chateada, eu estou muito revoltada, eu estou inconformada com esse mundo, pelo qual eu estou pregando para os irmãos. É tanta coisa, irmãos, é horrendas, e dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja a gente vê tudo isso. Pessoas com ódio um do outro. Eu falo por experiência própria, porque isso acontece comigo. Eu estou falando porque acontece comigo, irmãos. Tem igrejas que eu vou visitar uma vez, a pessoa já quer me prender lá, aí já fica mal comigo, já me ameaça, joga praga. Mas não pega, irmãos, não pega aquela praga, não tem medo daquela ameaça. Sabe por quê? Que Deus não mandou eu ficar pregada dentro de igreja, não. Deus mandou eu sair para pregar a palavra. Deus mandou eu sair, Deus me chamou para ganhar almas. Então, como eu não posso fazer nas igrejas, Ele me permitiu criar o canal. Quem ainda não entendeu, volta os primeiros vídeos. Quem é novo por aqui, volta os primeiros vídeos. Foi Deus que permitiu criar esse canal. Quando eu chego na igreja, que Deus começa a me usar, que o pastor vê que Deus está me usando mais do que ele logo já faz a oração contrária, logo já joga em direta, logo já me julga, já me critica para mim não ficar lá. Não, aqui é do meu jeito. Só vai fazer aqui assim, é do meu jeito. Eu não tô aqui para obedecer homem não, irmãos. Eu respeito todo mundo, mas eu obedeço a ordem do meu pai. Foi Ele que me chamou. E Ele me usa como Ele quer. Como existe uma frase, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele manda onde Ele quer. Então é por isso, irmãos, que eu sou muito rejeitada. E eu prego isso para os irmãos. Eu prego para você que está passando pela mesma situação que eu. Porque nós, quando somos escolhidos do ventre da nossa mãe, nós somos rejeitados. Eu fui rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, e eles já faleceram. Eu fui pelo pai dos meus filhos. Então, em um ano, faleceu minha mãe, o pai dos meus filhos e o meu pai. As pessoas que muito me rejeitaram. Mas ainda restam 9 irmãos, cunhados e sobrinhos, irmãos. Todos me odeiam, me humilham. Por quê? Porque eu sou escolhida. Não que eu fizesse contenda, não que eu levasse contenda para eles, não que eu caçasse confusão. Não, irmãos, não é isso. É porque Deus me escolheu, e eu sou diferente. Assim também como Deus te escolheu, você é diferente. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que sair de perto daquele que não quer o nosso bem. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que apartar da aparência do mal. Ele não chega a falar o mal, não é só o mal, mas também a aparência. Quando você vê que aquele lugar não está dando certo para você, você vê que está tudo errado, se aparta dali, se afasta dali. Procura outro lugar, onde você se sente bem, onde está fazendo a vontade de Deus. Mas infelizmente, hoje, irmãos, hoje está muito difícil você entrar numa igreja e você ver pregando a palavra de Deus. Até pega a palavra de Deus, mas já começa a torcer. Já começa a distorcer a palavra de Deus, começa a falar de dízimo, de oferta, de voto, começa a falar de dinheiro. Já ameaçaram, irmãos. Eu fui numa igreja, há um tempo aí atrás, e o pregador, na hora da oferta, do dízimo, ele disse, você vai ser ofertante e dizimista ou quer que a sua descendência passe fome? Isso é o que, irmãos? Ameaça, é praga que lança sobre as pessoas. Então, a pessoa que não tem condição de estar ali todo dia dando dinheiro, é claro que Deus não está pedindo, não está querendo isso não, Deus é dono do ouro da prata. A pessoa fica constrangida. Eu já entrei em igreja, irmão, que o pastor chamou para passar na frente, para ele orar e impor as mãos sobre a cabeça. Só que ele disse, só vai vir aqui na frente quem for dizimista e ofertante. Quem não for, não precisa vir que eu não vou orar. Irmãos, eu fico indignada com aquilo. É por isso que eu falei, Deus, eu não vou mais participar da ceia do Senhor.
Porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado, eu sei que eu estou em pecado, né? Eu me condeno por isso, eu estou me condenando, estou me julgando, me culpando por isso. Eu estou em pecado por estar injuriada, né? Por estar muito inconformada com essa situação. Se eu que sou pecadora e falha, eu estou assim, decepcionada, imagina Deus. Como que não está no coração de Deus? Deus que vê o profundo escondido. Deus que vê para onde vai esse dinheiro. Deus que sabe o que eles fazem com esse dinheiro. Eu não sei para onde vai, não quero saber. Quem tem que saber é Deus. Se eu estou indignada, imagina Deus, que Deus está vendo tudo. Porque nada há que fique escondido diante dos olhos de Deus. Né? Naquele grande dia, tudo vai ser revelado. Não adianta dizer, Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Vai sim, vai ser tudo, vai aparecer, irmãos. Todo mundo vai ver, o mundo inteiro vai ver. Todas as obras das nossas mãos. Tudo que eu tô falando aqui se é mentira, se eu tô falando da boca para fora, se eu tô vestindo esses vestidos de aparência, se eu estou mentindo que Deus me chama de missionária, se eu tô mentindo que Deus me chama, me escolheu para ser missionária, que Deus me escolheu da minha família, dos meus parentes. Você que é novo por aqui, vai lá nos primeiros vídeos e vê de onde Deus me tirou. Lugar de onde Deus me tirou, irmãos, eu não tenho saudade. Não tenho. Eu não participei daquilo ali, mas eu também não tenho saudade. Não. Graças a Deus, Deus me fez diferente. Deus me sustentou porque Ele sabia do lugar de onde eu vim. Há um certo tempo atrás, eu falei, Deus, por que o Senhor não me fez nascer numa família evangélica? Mas Deus queria me tirar do meio do monturo. Deus queria me tirar do meio de onde Ele me tirou. Daquilo lá que eu fui criada. Que eu venho, do lugar que eu vim, da família que eu vim. Era de lá que Deus queria me tirar. Para que eu fosse exemplo, para que eu fosse luz para eles. Mas infelizmente eles não querem. Eles não querem aceitar Jesus, não querem deixar os seus ídolos, porque eles servem a ídolos. Até as crianças servem a ídolos. Então, eu não posso arrastar eles. A palavra de Deus diz, não é por força nem por violência. Né? Tem que ir em paz, pregar o evangelho em paz. A palavra de Deus fala, Jesus fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? E siga-me. Nós temos que deixar tudo aquilo ali que nós estamos adorando, que nós estamos fazendo de errado. Nós temos que tomar nossa cruz e seguir a Jesus. Ele disse a quem quiser. Não, ele disse todo mundo, não. Eu não posso chegar para os meus familiares, 9 irmãos, cunhados e sobrinhos, e falar, vocês vão ter que me seguir. Não é seguir a mim, é seguir Jesus. Né? Escutar a voz de Deus, Deus me usa para falar, me ter como exemplo, né? Mas o maior exemplo é Jesus, né? Porque graças a Deus a irmã Deia sempre me lembra que minha cabeça falha. Nosso maior exemplo é Jesus. Mas Jesus disse, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser luz para aqueles que estão em trevas. Mas eles não querem. Eles querem adorar os seus deuses. Eles querem praticar ali as obras mundanas, as obras malignas, né, contra a vida das pessoas, contra a minha vida, como já fizeram tanto. Mas graças a Deus que eu estou aqui. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, 2 Pedro 3:3, até o 11, eu creio. Que os irmãos possam meditar, possam refletir, né? E que Deus possa abrir a sua mente, abrir o seu coração, para você que é católico, para você que é espírita, para você que não tem nenhuma religião, para você que diz que Deus não existe, medite na palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, creio que é João 8:32. Irmãos, me perdoem porque a memória não guarda muita coisa. Né? Eu vou sempre repetir os irmãos. João 8:32, né? Deixa eu ver aqui se tá certo, porque para mim não ficar com dúvida. João 8:32, isso mesmo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Aqui está, João 8:32. Os irmãos, vocês aí, você que é católico, você que é espírita, você que não tem nenhuma religião, comece a meditar na palavra de Deus. Para você que diz que Deus não existe, que Jesus não vai voltar, comece a meditar na palavra de Deus. Compra uma Bíblia. Tá aqui uma Bíblia evangélica. Compra uma Bíblia e começa a ler. Quando eu tive a primeira Bíblia, não foi evangélica não, foi católica. Só que eu meditava na Bíblia. Eu lia a Bíblia e colocava os meus filhos ainda criança para ler. Então, como eu já falei, eu abri no Salmo 91 e coloquei na estante da sala até que empoeirou, que chegou a rasgar. Né? Mas eu tinha a palavra de Deus em casa, sem ter noção nenhuma, sem conhecer o verdadeiro Deus, sem saber o poder que tem esse Deus, o quão grande é esse Deus na nossa vida, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos protege, e o quanto Ele nos ama, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então, para você que é católico, para você que é espírita, para você que não tem religião, ou qualquer religião que você estiver servindo, medite na palavra de Deus e você vai ver, você ser liberto, né? Você ser liberto desse mundo, porque Jesus, ele veio para nos libertar.
Então, é por isso que Jesus ainda não voltou. Como ele disse ali, ele não tardará, mas ele não demora, ele é longânimo para que nenhum de nós pereça. Ele está esperando todos nós nos arrependermos e entregarmos a ele, porque não é nós que aceitamos a ele, é ele que nos aceita. Quando nós chegamos a ele, ele nos aceita. Por quê? Porque ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Não é que nós amamos ele primeiro, não. Ele existe antes de nós. Antes que tudo existisse, ele já existia. Então, ele nos amou primeiro. Para você que quer receber a sua salvação, entregue a sua vida para Jesus. Porque só assim você pode receber a sua salvação, receber a vida eterna e livrar desse fogo aqui que eu acabei de ler. O mundo, no tempo de Noé, acabou com água, mas agora vai acabar com fogo. Assim diz a palavra do Senhor e não eu. Vai acabar com fogo. Imagina você no dia do juízo final, naquela grande tribulação, a sua alma perecendo, porque o seu corpo, com certeza o fogo vai queimar, mas a sua alma vai perecer ali no meio daquele fogo. E aí a palavra de Deus disse que a morte vai ser retirada. Nem a morte vai ter na terra. Deus vai tirar a morte da terra para que ninguém morra. Aí, a pessoa que fica aqui, a alma que vai ficar aqui no meio, no dia da grande tribulação, ela vai perecer. Para você aí, que diz que Jesus, que Deus não existe, comece a meditar na palavra de Deus, que é porque a palavra vai te libertar. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu falo para os irmãos, em nome de Jesus, não brinque com a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente brincando com a palavra de Deus, muita gente, pastores, missionários, todos cargos, pessoas com cargos, estão brincando com a palavra de Deus. Eu tenho um chamado missionário, mas eu não falo que eu sou missionária, eu falo que Deus me chama de missionária. E se um dia Deus quiser usar alguém para me consagrar, amém. Se não quiser, eu vou seguir pregando a palavra dele do mesmo jeito. Porque, como eu já disse, melhor a intimidade do que o cargo. Não adianta eu ter cargo se eu não tenho intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, mesmo se eu não tiver cargo da intimidade com Deus, Deus vai me usar mais ainda. Né? Porque se eu tiver o cargo e não tiver vida com Deus, de nada adianta. Amém, meus irmãos? É como eu vou falar para os irmãos. Né? Se eu estiver só indo na igreja e não estiver em comunhão com Deus, não tiver vida com Deus, de nada adianta. Minha alma vai perecer no inferno da mesma forma. Então, se eu vou na igreja para brincar com a palavra de Deus, é melhor eu não ir. À noite mesmo, eu estava acordada, 4h pouco da manhã, e eu fui ler a palavra de Deus. Deixa eu ver o livro que eu estava lendo aqui. Eu estava no livro de João, não sei se acho que eu estava no livro de João mesmo. Que aqui fala que é melhor que nem... se for para brincar com a palavra de Deus, é melhor não conhecer a verdade. Eu já tinha lido, mas eu não lembro que capítulo que fica para falar para os irmãos, senão o vídeo fica muito grande. É melhor que nem conheça a verdade. Eu falo, Senhor, eu preferia ter ficado no engano, na mentira, do que conhecer a verdade e ver tanta coisa errada e eu não poder fazer nada. Mas, enfim, Ele que é o justo juiz, Ele que é o nosso advogado, Ele que vai julgar as nossas causas, Ele vai julgar as nossas obras, as obras das nossas mãos. E por isso eu sou indignada, eu sou revoltada, eu sou inconformada com esse mundo, com as pessoas, né, que estão brincando com a palavra de Deus, com as pessoas que estão arrancando a lã das ovelhas, com as pessoas que estão vendo alguém da igreja doente, passando fome, precisando de tudo, passando todo tipo de necessidade. E as pessoas pedindo dinheiro, e não dá uma cesta básica para ninguém. Eu quero falar para os irmãos que é por isso que eu estou indignada, eu estou revoltada e eu estou inconformada. E eu não aceito isso, irmãos, eu não aceito. Por isso eu não estou participando da ceia do Senhor. Eu sei que é necessário, né? Quem não participa da ceia do Senhor não tem comunhão com Jesus. Mas eu estou indignada esperando Deus me responder. Se isso é pecado, porque eu estou revoltada. Irmãos, é envelope com o nome da pessoa, irmãos, com o endereço. Irmão, com o CPF. Irmãos, não é de agora não, irmãos. Desde o meu primeiro ministério tem isso. Eu estou indignada com isso. Então, mas enfim... Ele quem vai julgar, né, irmãos? A justiça, o juízo cabe a ele. E ele vai vir com o seu reto e justo juiz. E ninguém vai escapar das mãos dele. Aquele que está com a vida torta, e principalmente os que estão em cima do altar, com a vida torta, fazendo todo tipo de atrocidade, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, e desagrada também o seu irmão, o seu próximo, ou as ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, Deus vai reger. Deus vai julgar, Deus vai fazer justiça. Amém, meus irmãos? Por isso nós temos que seguir o Senhor Jesus, olhar para o Senhor Jesus, não deixar o inimigo nos derrubar, não deixar o inimigo nos enfraquecer. E nós temos que buscar o Senhor Jesus, fazer sempre a vontade dele, porque nem sempre é fácil, irmãos. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Meu desejo, eu falei para os irmãos, meu chamado é missionário, meu desejo é sair fazendo a obra, fazer e visitar lares. Culto nos lares, orar. Eu não gosto de ficar dentro da igreja, não. Sei que os primeiros vídeos já falei, mas quem é novo por aqui, saiba que meu chamado é missionário.
Lá do alto vem uma voz me chamando de missionária. E eu não tenho esse negócio de ficar dentro de igreja, não. Dentro da igreja eu vou para buscar fortalecimento. Mas eu gosto de estar mesmo nos lares. Tantas pessoas doentes, pessoas acamadas, na cadeira de roda, pessoas com depressão, todo tipo de enfermidade, pessoas endemoniadas. E eu aqui, irmãos, de mãos atadas, sem poder fazer a obra de Deus. Mas enfim, Deus ainda não enviou, né, um auxílio para mim estar fazendo, né, essa obra. Porque o que eu mais quero, irmãos, é fazer a obra de Deus. Eu já renunciei muitas coisas, irmãos. Casamento eu não penso, peço perdão a Deus pelas vezes que eu desejei isso, mas eu peço perdão a Deus e falo, Deus, envia para minha vida alguém que vai me ajudar, vai me auxiliar para fazer a obra. Então eu renunciei tudo, irmão, tudo, tudo. Eu não me preocupo sair de casa, deixar filho, deixar casa, porque enquanto eu estou cuidando das vidas, Deus está cuidando dos meus. Enquanto você cuida, enquanto você ora por alguém, você faz a obra de Deus, Deus está cuidando da sua família, da sua casa. Então tem pessoas que até quer sair, mas é apegado ao marido, apegado à filha, apegado à casa, não pode sair que o marido não gosta, não pode sair que o marido não vai, ou eu não posso levar o marido porque as mulheres ficam olhando. Então assim, não dá. Não dá, tem que desapegar de tudo. Como eu não tenho nada a me apegar a que não seja nele, né, que não seja nele, minha vida tá ali para fazer a vontade de Deus, fazer a obra. Mas Deus ainda não mandou o auxílio para mim. Mas eu creio que vai chegar o meu dia, né? Por mais que a vinda de Jesus está próxima, não vai vir antes de cumprir a promessa dele na minha vida, que é de ganhar almas, que é de fazer a obra de Deus. O meu chamado não vai cair por terra, não é o homem que vai parar o meu chamado. Se Deus me escolheu, ele me capacita e ele vai me ajudar. Amém, meus irmãos? Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, fique em paz, porque, né, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida, seja o que for. Se ele prometeu você fazer a obra, prometeu uma igreja, prometeu o que for, que Deus, se foi Deus que prometeu, se não foi o homem, né, irmãos? Se foi Deus que prometeu, vai se cumprir. Eu estou esperando o agir de Deus para a minha vida, para que eu venha fazer a obra de Deus. Só que eu preciso de um auxílio. Eu não posso sair só, preciso de um auxílio. A palavra de Deus fala que é melhor dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Não só em casamento, relacionamento, mas também vai fazer a obra de Deus. Aonde eu for, eu preciso de alguém para me auxiliar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Né? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar com os irmãos. E o inimigo tem tentado colocar desânimo em mim. E eu falei, não, Senhor, eu não aceito esse desânimo. Eu vou falar com os meus irmãos. E aqui estou, né, irmão? Deixando essa passagem para os irmãos. 2 Pedro 3:3, né? E vários relatos, né? Várias outras passagens que eu citei, mas não abri a Bíblia. Mas os irmãos procuram, que os irmãos vão entender. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Deus possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal agora no final do ano. Como os irmãos sabem que eu estou orando, continue orando de também. Entrega a sua vida, a sua família na mão de Deus, entrega a sua viagem, entrega tudo que pertence a vocês nas mãos de Deus. Peça a Deus para tomar a direção da sua vida em nome de Jesus. Profetiza que sua família é uma bênção, que o inimigo não vai tocar na sua família, que o inimigo não vai destruir sua família, que o inimigo não vai colocar doença, não vai causar acidente, não vai causar nada. Profetiza que a sua família é promessa de Deus, que a sua família é projeto de Deus. Profetiza na sua vida, profetiza na sua casa e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que os meus filhos não estão indo para a presença de Deus, mas eu falo, eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Vai sim, o dia vai chegar, assim como chegou para mim, vai chegar para os meus filhos, e assim como chegou para mim, e eu creio que vai chegar para os meus filhos, vai chegar para o seu ente querido, seu familiar que está fora da presença de Deus, ou aquele que nunca aceitou Jesus. Eu creio que vai chegar. Porque Deus ele é fiel e o tempo é dele. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Né? Vamos continuar orando. E a hora que Deus permitiu eu entrar aqui para orar, eu vou estar orando em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério, sua casa. Né? Tudo, em tudo seja abençoado. Né? Em nome de Jesus.